Opa, 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 muita calma nessa hora. Eu sei que você deve estar ouvindo falar sobre empresas que estão pleiteando aí o fechamento para o mercado. Pois é, como a Energias Brasil, você pega um tempo atrás aí a GetNet também, que anunciou, e tem outras empresas também no processo, né, que estão buscando essa colocação, mas eu quero que você entenda o seguinte: o mercado ele é um grande ciclo e que dentro desse ciclo tem algumas fases. E essas fases elas podem ser de IPO, de M&As, fases de OPA, que é a oferta pública de aquisições, e eu quero passar para você um pouquinho mais sobre essas três fases do mercado. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o que é que está acontecendo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Money Play Podcast. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Você que já é inscrito, já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo também. Se você sabe o que são as fases do mercado, IPO, M&As e também os OPAs. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast também. Também sim, uns cortes bem bacanas aqui das entrevistas, bastante conteúdo legal, todos os nossos canais. Agora, vamos entrar para o conteúdo do vídeo, que é o seguinte. Como eu comentei na introdução, a gente tem as fases do mercado dentro do ciclo que a gente vê, o que não é muito comum a gente ouvir falar. Por quê? A maioria das pessoas elas estão preocupadas com o ciclo de alta, ciclo de baixa. Fala, não, agora o mercado está um mercado crescente, agora o mercado está um mercado mais de retração. Então, tem a fase de crescimento, a fase de retração, e a gente olha muito para isso, pelo menos a maioria das pessoas tem muito foco nisso. Mas está crescendo ou está subindo? E aí, tá crescendo ou tá caindo? Quer dizer, né? Quando na verdade, entre esse crescer e subir, tem várias fases ali que a gente tem que entender e vários processos que acontecem, como é o caso do IPO, das aquisições, das fusões nas M&As e dos OPAs, para a gente poder entender o que está acontecendo, o que favorece um ao outro e saber o que eles são na prática mesmo, né? Não é nenhuma regra, tá? Só tá assim o mercado, então vai acontecer mais IPO, tá assim o mercado, então vai ter mais... Não, mas geralmente as circunstâncias elas conduzem mais para o que eu vou passar aqui. Então quero te dar alguns dados, algumas informações, citar exemplos de algumas empresas também, tá, em determinados processos, e aí você ficar com mais clareza, mais transparência sobre esses pontos. Então bora lá. Bom, ciclos do mercado. A gente tem lá os ciclos de alta e de baixa, mas dentro deles tem as fases. E eu quero falar primeiro da fase do IPO. A IPO, que é a oferta pública de ações, né? Eu conheço, você conhece, o Brasil inteiro sabe, ou pelo menos deveria saber. Mas quando que acontece, né? Quando que a gente entra numa fase de IPO? Igual a gente viu um tempo atrás, a gente pode olhar para um recorte aqui no Brasil em 2019. 2019 até 2020 mesmo, a gente teve uma fase muito forte de IPOs. E quando que isso acontece? Quando que ela entra em ação, a fase de IPOs? Geralmente. Primeiro, a gente tem muita oferta no mercado, né, disponível, tá? Tem muitas empresas fazendo IPO e muito aporte. Então, é um momento que a gente pode olhar favorável para a economia. A gente está tendo um crescimento econômico e geralmente tem muita oferta e vai ter muita gente com aporte para fazer. E também quando a gente olha que o mercado está subindo. Ponto. Se o mercado está subindo, está crescendo, um mercado de alta, indicando alta, geralmente a gente vai estar num cenário mais favorável para IPOs. E aí pode voltar lá para 2019, 2020, você vai ver como é que estava a realidade do país, como é que como estavam, né, os indicativos de mercado, e você vai ver que o momento foi muito favorável para a gente ter a quantidade de IPOs que nós tivemos. Tá? Mas muita empresa abrindo capital naquela hora. Tá? E o que a gente enxerga nisso, né, nessa fase? São as oportunidades que as empresas têm de capitalizar. Ponto. A empresa ela vai capitalizar, é um dinheiro barato para a empresa, e a empresa ela vai capitalizar para poder crescer. A empresa faz o IPO num momento da economia crescente, então tem gente com dinheiro, tem pessoas querendo investir, a empresa ela tem muito mais facilidade, muito mais oportunidades para abrir o IPO. Tá? Tanto é que depois de 2019 e 2020, a gente teve uma recuada grande em IPOs. Você consegue ouvir aí, contar nos dedos, a quantidade de empresas que abriram capital de 2021 para cá, por exemplo. Foram pouquíssimas, pouquíssimas. 2019 e 2020 foram anos aí bem bons para as empresas que quiseram abrir capital. Então, essas são as fases do IPO. Tá? E a gente viu algumas empresas, né, naquela época abrindo e tendo muito sucesso, mas eu quero passar aqui para o próximo tópico, que é uma
uma questão mais interessante, que é uma segunda fase do mercado, e até dar exemplos de algumas empresas que passaram por esse processo mais recente, que é a fase das M&As, a fase de fusões e aquisições, tá? Bom, o que acontece, né, para a empresa ela fazer uma fusão? Primeiro, a empresa que vai fazer essa proposta de fusão, ou que vai ser o lado comprador, né, que vai ficar, vamos colocar aqui entre aspas, mas o lado dominante depois dessa fusão, que vai carregar às vezes o ticker ali na bolsa para ser negociado, que no contrato da empresa, né, no contrato social da empresa, vai estar com o nome ali primeiro, né, o nome que vai ser mantido, como a gente pega o caso do Itaú Unibanco, por exemplo, que tiveram a fusão, mas hoje você nunca mais ouviu falar em Unibanco e só ouve Itaú, né, o logo preservado hoje é do Itaú e tudo é Itaú. Então, a gente vê, esse é o lado mais forte, né, o lado comprador dentro dessas fusões, tá? Por que a empresa vai fazer uma fusão, uma aquisição? Primeiro, a empresa está com muito caixa, tá? E isso pode acontecer em duas formas. É um IPO muito bom, como aconteceu com algumas empresas recentemente, fizeram um IPO e o IPO foi assim, absurdo, uma capitalização gigantesca, e aí essas empresas tinham muito caixa, e aí, óbvio, elas poderiam fazer fusões, fazer aquisições de outras empresas na época. E também tem outro lado que a empresa tem bons resultados, simples. A empresa ela tem bom lucro e aí aquele lucro vai ficando no caixa e ela não distribuiu dividendos, né? Uma empresa que não tinha tanta política de distribuir e aí segurou mais caixa justamente para poder fazer essas aquisições. São essas duas formas geralmente que a empresa vai formar caixa e as empresas com muito caixa elas acabam propondo ou entrando em processos de fusão e aquisição. Mas para que a empresa faz isso? O foco da empresa, ou pelo menos as grandes do mercado, né, que vão projetar um longo prazo, querem continuar no jogo, é ganhar market share, é a participação do mercado. Quanto maior a participação de mercado ela tiver, mais a empresa vai lucrar, mais a empresa ela vai crescer, enfim, e ter menos dor de cabeça com o quê? Concorrentes. E essa é uma forma do como a empresa ela preserva o market share, ela compra concorrentes. Então, uma das não, né? A mais eficiente, pelo menos. Fala, pô, eu tenho um concorrente ali que está ocupando uma fatia de mercado, só que ele é menor do que eu. E eu quero aquela fatia de mercado, porque tendo aquilo, eu não preciso me preocupar em bater aquele concorrente, em tirar clientes dele, vai estar tudo na minha base. E aí eu consigo fazer um trabalho mais homogêneo e continuar crescendo. Vou lá e compro. Simples. Então, essa é uma forma da empresa, do como ela consegue ganhar o market share. Tá? E também um ponto importante do porquê a empresa vai fazer isso, né, e como que ela consegue ter uma expansão em market share, é a diversificação de carteiras. Por exemplo, a empresa ela atende um público-alvo, ela tem um produto que ela vende, pode ser mais abrangente, enfim, pode ser já uma líder de mercado, mas tem uma concorrente que está numa área relacionada, não é bem uma concorrente, mas desponta numa área relacionada ali, dentro do setor financeiro, por exemplo. A gente pôde ver esse processo recentemente agora com o Itaú também, que fez a aquisição da Avenue, uma corretora para brasileiros, né, mas de investimentos lá nos Estados Unidos, e ela tinha ali uma base que o Itaú não tinha dentro dela, né, produto diferente, mas relacionado com o setor. O Itaú foi lá e comprou. Então, eu estou diversificando, né, nesse caso o Itaú, diversificou a base dele, tá, de produtos para atender melhor o seu cliente, automaticamente já comprou algo que estava funcionando. Uma empresa que ainda era pequena, estava crescendo aqui, mas foi lá, comprou algo que já estava funcionando, ampliou a diversificação e vai continuar monetizando num novo setor ou na nova área dentro do mesmo setor financeiro. Tá? Então, essas são algumas opções. Tá? Vou diversificar a minha área, vou expandir o meu leque de produtos aqui para minha base de clientes, ou eu vou comprar um concorrente que faz exatamente a mesma coisa que eu, mas que é um pouquinho menor. Tá? E aí, o que aconteceu com algumas empresas recentemente, né, que passaram por esse processo de fusão e aquisição? A gente tem alguns exemplos, os maiores que aconteceram nos últimos tempos, que foi da Localiza com a Unidas, setor de aluguel de carros, da Redditor com a Sul América também, mais recente. Estou falando primeiro, todo que eu falo primeiro aqui é o lado comprador, tá? Vamos colocar lado comprador, né? Adquiriu, pronto, outra empresa saiu do mapa? Não, fez a fusão, mas é o lado que vai ficar, entre aspas, aí o dominante, tá? Da Allianz com a BR Malls, tá? Da Hapvida com a Intermédica e da Fleury com a Pardini. Então foram essas as mais recentes e mais conhecidas. Eu separei duas aqui para poder explicar um pouquinho melhor, que é da Allianz com a BR Malls, que hoje é líder no setor, tá? Depois que a Allianz fez essa
fusão com a BR Malls, não é a Allianz alemã seguradora, tá? É a Allianz aqui de imóveis mesmo, né? Shoppings, tá? Que já tinha outra empresa dentro do grupo e aí foi lá e fez a fusão com a BR Malls também. Agora eles têm 62 shoppings no grupo, 40 municípios diferentes, eles estão presentes, são 62 shoppings em 40 municípios diferentes aqui no Brasil, estão espalhados nas 5 regiões do Brasil e tem hoje mais de 11 mil lojas. Então é um grupo que se fundiu, a Aliança hoje como a controladora, né, está à frente do grupo, mas ela adquiriu, fez a fusão com a BR Malls e simplesmente hoje é líder de mercado, é o maior grupo aí de shoppings do Brasil. E nós temos a outra fusão que aconteceu, que foi da Localiza com a Unidas. A Localiza era a número 1 e a Unidas número 2 nesse mercado. Elas fizeram a fusão, a Localiza à frente do negócio, e hoje elas ocupam um market share de 47% na locação de frotas aqui no Brasil. Tá? E só para você ter uma ideia, o segundo lugar nesse mercado tem só 11% do mercado, que é a Movida. Então a Localiza está ali, Localiza Unidas, com 47% hoje do market share para frotas. E quando a gente vai para o varejo, que é aluguel para pessoa física, né, normal, contratos menores também, aquele contrato que é unitário, por exemplo, é de 65% o market share da Localiza e a Unidas após a fusão. Fora isso, são 470 mil carros locados e ela deverá comprar 320 mil carros por ano, e isso representa 15% do total de venda de veículos aqui no Brasil, né? Isso carro zero, né? Representa 15% do total do mercado de auto aqui no Brasil e 60% do mercado específico e exclusivo para locadoras. Tá? Então ela tem 60% do que vai ser vendido de carros, 60% vai ser para essa empresa. Tá? Isso, claro, 60% do que vai ser vendido para locadoras, né? 60% é para a Localiza, que fez a fusão com a Unidas. Então ela tem uma dominância de mercado, ponto. Tá? A Movida ali, coitada, que na alocação para frotas que em segundo lugar tem só 11% do mercado. Então não tem concorrente, né? Tá nadando de braçada aí e vai dominar esse mercado por muito tempo. Tá? Então esse é o processo, a fase de fusões e aquisições, que acontece justamente quando as empresas elas têm caixa e elas enxergam uma oportunidade de expandir o seu market share, de ter uma dominância de mercado ou de diversificar a carteira, diversificar o produto que tem na base, né, os produtos que tem na base, para continuar monetizando e atendendo melhor os seus clientes também. E a terceira fase do mercado é a fase do OPA, a fase da oferta pública de aquisições. E nessa fase, a gente pode observar de comum que, geralmente, quando tem muitos anúncios, e hoje a gente tem, como eu falei, a Energias Brasil, que é um caso que está mais na mídia agora, né? Está se falando mais, pelo fato de ter muitos investidores também, mas a gente tem a Boa Vista, uma outra empresa que também está nesse processo, tem a Fertilizantes Heringer, tem a BR Properties e tem a GetNet, que já anunciou há algum tempo, tem também a Aliar. A Aliar também está nesse processo aí de tentativa do OPA. Isso acontece quando a gente observa a bolsa em queda, geralmente. Tá? Então, quando a bolsa está em queda, isso abre para a empresa uma oportunidade do seguinte: você tem lá os controladores da empresa e eles enxergam um negócio sólido, saudável, confiam na empresa, na gestão, nos resultados e no futuro da empresa também. Eles acreditam que vai ser próspero. E aí a bolsa está em queda e eles enxergam nisso uma oportunidade de recomprar as ações que estão disponíveis no mercado para terem mais participação, para ter o domínio 100% da empresa e às vezes até fechar, como é o caso aqui, né, das tentativas, fechar para o mercado aberto a empresa e pronto. E simplesmente não dividir com acionistas do mercado aberto, né? Não só por isso, né? Pô, o empresário malvadão quer ter todo o controle da empresa. Não é isso. Mas é porque ele enxerga que a empresa ela pode ter um bom futuro e, pô, se a empresa ela vai valorizar, ela vai crescer e agora ela está muito barata, o preço dela caiu muito frente ao que eu acredito, é igual você, investidor. Você vê que uma empresa ela está muito descontada no mercado, se você fez bem a sua análise, você vai querer comprar essa empresa se já faz parte da sua carteira, por exemplo. Principalmente se é a grande protagonista da sua carteira. E aí, no caso dos controladores de uma empresa, geralmente é isso que acontece. Eles já enxergam a empresa como a
protagonista da carteira deles, e aí, óbvio, eles estão envolvidos, né? São donos da empresa, mas eles veem uma oportunidade de mercado de comprar barato, readquirir essas ações, eles vão fazer isso. Então, é mais uma questão de oportunidade mesmo. A bolsa está em queda, abre essa oportunidade para que os controladores comprem mais ações e retomem o domínio em 100% da empresa. Tá? E as empresas, não só quando o mercado está em baixa, né? Também quando a empresa tem caixa para isso e ela vê que tem essa possibilidade dela recomprar, ela também faz isso e em alguns casos fecha o capital para o mercado. Tá? Só que tem um pontinho, para fazer o processo de OPA não é sem mais nem menos. Vou fazer aqui, a gente decidiu, pronto, então vamos fazer e vamos tirar as ações disponíveis do mercado. Não. Para entrar nesse processo, 2/3 do free float, que são as ações que circulam livres na bolsa, né? Então os acionistas da empresa eles têm que concordar, 2/3 do free float tem que dar o aceite. E até por isso, em alguns casos, em muitos dos casos, como é o caso da própria Energias Brasil, a empresa faz uma proposta de recomprar essas ações com 20%, 30% do valor acima, né, do valor que ela está sendo negociada no mercado. Tá? E aí o acionista ele vai olhar e falar, bom, é uma oportunidade de eu vender também acima do preço que ela está hoje, então por que não aceitar essa proposta? E, geralmente é aceito e aí a empresa ela consegue fechar o capital. Tá? Então, não é necessariamente algo ruim, né, ou algum problema que aconteceu na empresa quando ela fecha o capital. Não, é por estratégia. Tá? Como dizia o filósofo Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, não salvo a mim. Tá? A empresa pensa dessa mesma forma, né? A empresa é ela e as circunstâncias. Então, surgiu uma circunstância nova de mercado que eu posso aproveitar a oportunidade para recomprar barato essas ações e a minha empresa ela vai continuar crescendo, dando lucro e prosperando. Faz sentido eu, como controlador hoje, adquirir. Então, essas são as 3 fases. Fase de IPO, você pode pensar ou associar mais quando o mercado está crescendo. A fase de fusão e aquisição, quando as empresas elas estão com um bom caixa, e aí também não tem tanta influência do mercado, se está em alta, se está em baixa. E a fase do OPA, que geralmente é mais associada ao mercado em queda, as empresas enxergando essas oportunidades de recomprar as ações. Já tinha conhecimento sobre todas as 3 fases? O que você achou de ter mais conteúdo sobre isso? Então, espero que você tenha curtido. Dá o like aqui, não esquece. Você que não é inscrito também, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast. O meu pessoal, @Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau.